Renan Santos, no Análises Renais, comentou sobre o caso da Juliana, ex-integrante do The Noite, e sobre o pronunciamento do Danilo Gentili. Veja só, recentemente saiu um projeto, né, tem um projeto de lei andando, tocado não por uma psolista, tá, mas por uma deputada do Republicanos, da seguinte natureza: se uma mulher fizer um BO, né, a mulher trabalha num lugar, faz um BO contra alguém no trabalho, fui alvo de um assédio, ela ganha estabilidade de 6 meses, estabilidade de 6 meses. Vamos começar, a gente vai falar um pouco da questão do Danilo Gentili. O assunto do Danilo é o assunto do dia, a gente pode comentar, o Danilo tá com um post aí de praticamente 500 mil de likes, é um vídeo de 46 minutos em que ele esclarece toda aquela história envolvendo o assédio, ou o suposto assédio, chamem aí como preferir, do Otávio Mesquita com aquela moça lá do programa dele, que eu esqueci o nome dela, Juliana, né? O Danilo deu a opinião dele, então assim, minha opinião dificilmente vai fugir muito da do Danilo, tá? Mas vamos contextualizar o que eu sinto da história toda. A Juliana, e o Danilo deixou isso muito claro, né? Então dá pra colocar aqui nesses termos. A Juliana, ela fazia brincadeiras de cunho sexual com todo mundo. E sempre deu esse tipo de liberdade, dado que ela fazia. Inclusive, ela fez esse tipo de brincadeira com o Otávio Mesquita. A partir do momento que você cria uma espécie de um código social, em que você faz brincadeiras, em que você pega na genitália de outras pessoas, e aparentemente ela fazia isso recorrentemente, inclusive tem um vídeo dela pulando em cima e agarrando o Otávio Mesquita, meio que gera um código social de permissividade nesse sentido. Ela trabalha com humor, ela faz isso, e o Otávio Mesquita trabalha com humor, ele também faz isso. Dado que eles faziam essas coisas, me parece que entre ela e o Otávio havia esse certo tipo de confusão. O Danilo, na prática, não tinha nada a ver com isso. Eu acho que o Danilo, no vídeo todo ele conta, né? Mas o que ele nos traz, em resumo, ele achava o Otávio Mesquita, aparentemente com razão, um cara babaca. Ele achava, porque o Otávio tinha um comportamento aparentemente babaca. E de fato, quando você assiste o programa e for assistir aquele episódio de novo, a história fica um tanto quanto estranha, porque é meio constrangedor o humor dele, descer de cima, aí faz umas piadas de, como é que é? Eu malho o bíceps, não sei o que, e o píntex. Tipo, sei lá, umas piadas meio boomer, assim, que envolvendo, tipo, genitais, olha só, eu gosto de órgãos genitais aí, legal, piadas com pênis, tal, meio, tá, ok, entendo, piadas de vovó e tal, mas ok, né? São mundos diferentes, humor diferente. Ele faz essa brincadeira com o Danilo meio que ok, faz a entrevista com ele, jogo que segue, e aí 4 ou 5 anos depois, a Juliana, ela se pronuncia sobre o caso pro Danilo, e enfim, comenta, e o Danilo agiu de maneira muito correta, de duas maneiras. Você tá se sentindo ofendida? Quer então denunciar no SBT? E ao mesmo tempo ele registra, porque ele sabe que quando a pessoa, e é um ponto, tá? Quando a pessoa, 4 ou 5 anos depois, vem com, agora eu tô ofendida, ou fiquei ofendida à época, tal, é porque tem mais coisa além de uma ofensa, que é o que eu acho que é o caso dessa Juliana. Ela pode até ter se sentido ofendida. Novamente, eu volto a colocar. Quando você estabelece um código social, né, em que você aperta a bunda e a genitália do amiguinho e o cara de volta, meio que, né, meio que tem uma... É meio complicado, porque essas fronteiras ali dela com o próprio Otávio Mesquita ou com outros ficam um pouco borradas, né? As fronteiras não são definidas. Então, se ela borrou essas fronteiras, ela reclamar que estão cruzando uma fronteira, eu acho no mínimo curioso. Só que as leis atuais, elas, né, a forma como a lei é construída é pra você fazer a destruição total e completa de um homem. Essa é a real. É pra você criar a destruição total e completa do homem. Então, eu acho que o Otávio Mesquita ficou meio atrapalhado nessa situação mesmo. Acho que a forma como ela colocou o Danilo, baixa, vil, escroque. Eu acho que ela é uma escrota, tá? O fato dela colocar o Danilo escroto, e o fato dela ter feito isso depois vir com o papo de a Dani Calabresa, que é branca, porque ela foi fazer a denúncia no momento que o Danilo Gentili mencionava o caso do Márcio Smelling, né? Com a Dani Calabresa. Me soa oportunista. O Danilo se defendeu muito bem, o Danilo agiu correto com ela. Assim, o Danilo mostrou ser um ser humano superior aos demais nessa história em muitos graus de magnitude. Tanto do ponto de vista da sua humanidade, né, do ser humano melhor, né, humanidade, o seu trato com o outro, sua empatia até pra moça, tanto em não ser trouxa diante de alguém que adota um comportamento errático, que é o caso dela, né, uma hora não é nada, uma hora passa a mão na bunda do outro, da outra ela se sente abusada.
O Danilo foi lá e se protegeu e fez tudo certo. Por quê? Porque em algum momento poderia vir uma merda. E aí a merda veio, ele tava todo resguardado, ele deu uma aula de um ser humano que se comporta numa sociedade que as pessoas não têm mais confiança umas nas outras e que não existem mais, vamos dizer, sistemas de relacionamento social básico, ou seja, ela é uma pessoa que é traíra, é uma pessoa perigosa, então você tem que ficar permanentemente se defendendo. E o Danilo é um cara que se mostrou que ele sabe se defender. Ele tá muito de parabéns, tá? Não é que ele tá pouco, ele tá muito de parabéns. Uma atitude muito decente. Eu não consigo vir na linha, ai não, olha, nossa história é o Otávio Messi. Tá todo mundo louco pra fazer discursos, criando vítimas muito fáceis e heróis fáceis. A única pessoa certa nessa história é o Danilo Gentili. Essa Juliana não presta. Eu volto a repetir, essa Juliana não presta. A única pessoa que presta nessa história é o Danilo Gentili. Essa moça não presta, o Otávio Mesquita é um babaca, e a história que tá aparentemente colocada é a de que ele é um babaca. E é isso, né? É triste viver num país, ou viver num mundo hoje em que as relações sociais se dão nesses termos, tá? Eu não consigo achar isso natural. Definitivamente não consigo achar isso natural. Eu considero o comportamento dela um comportamento também, né, que tá um pouco velho, né? Dado que essa cultura das denúncias e do denuncismo militante e tal, fora do Brasil ele já bateu no teto. Igual o discurso woke em geral, ele bateu no teto. Então vocês podem perceber que quando ela fez a declaração sobre o Otávio, as pessoas correram à internet para demonstrar que ela também se comportava dessa maneira, né, com esse humor genital, né? Eu vou chamar de humor genital, esse humor de ficar falando de pênis, vagina e apertando nas genitálias alheias ou na bunda dos amiguinhos, né? Então, dado que eles fazem esse tipo de humor esquisito e tal, ela gostava desse tipo de humor. Né, as pessoas acharam os vídeos e começaram a relativizar, tipo, atendi, né? Porque a palavra estupro, galera, é uma coisa muito forte, um dos crimes mais horrendos e hediondos, então as pessoas não podem brincar com isso. O fato dela, né, diante de um crime tão grave, se manifestar tanto tempo depois, o fato dela ter esse tipo de comportamento, né, de fazer essas piadas e o cara ter feito essas piadas e tal. E o fato de depois ela querer tacar o Danilo Gentili na berlinda, agora que ela é uma militante, que isso precisa ser colocado, agora que ela é uma militante, agora que ela quer misturar militância com a atividade dela, após não trabalhar mais no SBT, ou pelo menos trabalhar com o Danilo Gentili, me sou escroque. Aí vocês me desculpam, me sou escroque, não tenho zero empatia por ela e é isso. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade, ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade, e eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder um emprego. É impressionante, né? O Danilo tem que vir a público, expor as conversas, porque como, né, esse tipo de coisa, a palavra da mulher é o que importa. Então, ela foi com a sagrada palavra dela. Então vai o UOL, que é esse site de notícias barbante, vagabundo, de baixa qualidade, promotor de ideias ruins e também de fake news. O UOL vai dar o espaço pra ela falar as verdades dela, né? Então ela vai lá e joga de uma maneira em que o Danilo Gentili é um racista. Então o Danilo Gentili é um racista na cabeça dela, tá? E agiu de maneira racista pra proteger um outro cara que abusou dela. Sendo que a gente já entrou, né? Assim, o vídeo do Danilo explica a história, assim, é um primor de narrativa o vídeo do Danilo. Deviam fazer um filme do vídeo do Danilo. Ela pega, né, e coloca as coisas, né, de uma maneira simplista, né? Tipo, se fosse uma mulher branca e rica, né? E aí quando tá provado que o Danilo fez tudo aquilo que ela disse que ele deixou de fazer por ser racista, eu só posso dizer que ela é um ser humano horrível, ela é um ser humano vil, ela é um ser humano baixo, e eu só posso dizer que essas causas identitárias, elas são usadas única e exclusivamente para alimentar rancores e para gerar a promoção de gente vagabunda. Então você vê que ela usa o termo lá, né, classismo, né, se eu fosse rica, e racismo, se eu fosse branca, como um instrumento para dizer que o Danilo foi sexista, machista, além de racista e classista, para depreciá-la. E aí quando eu vejo que ela dá essa declaração com o objetivo de atingir o Danilo, me parece que o foco dela, na verdade, é se vingar do fato dela não trabalhar mais com o Danilo. Então ela instrumentaliza uma denúncia de ordem sexual contra um homem para atacar outro homem, possivelmente por conta de uma vingança. E aí a gente sempre se lembra o que eu falei agora, coisa de um minuto atrás, né? Estas causas, em grande medida, servem para fundamentar os sentimentos de rancor, sentimentos de inferioridade, de inveja de pessoas ruins. Então você tem aí essa moça que ela é uma pessoa ruim, usando dessa série de argumentos, essa série de elementos, para tentar gerar dano a outra pessoa.
eu só posso falar que essa pessoa é uma escroque, só posso falar que essa moça não presta, que essa moça não devia arrumar emprego em lugar nenhum, porque ela não é um ser humano confiável. E aí, né, humor de cunho sexual, de passa a mão na bunda de um, de outro, ela fazia esse tipo de humor? Ela fazia esse tipo de humor! Esse é o ponto. Eu não sou advogado do Otávio Mesquita, não tô nem um pouco afim de ser advogado do Otávio Mesquita. Eles que se virem lá na justiça, isso não é problema meu, mas definitivamente, né? Ela criou o código de relacionamento entre adultos, né? Dessa maneira. E agora tá aí assim. Esse tipo de gente como ela não tem nenhum pudor em tentar destruir a vida de uma pessoa. Entendeu? Ela não sabe que existem, por exemplo, se ela tá cancelando o Danilo, talvez ela esteja construindo um caminho para que anunciantes tirem anúncios do programa dele. Existem famílias, Juliana, que trabalham naquele programa. Famílias inteiras que dependem lá do ganha-pão do programa do Danilo. Existem carreiras que estão sendo construídas, pessoas estão sonhando com aquilo. E você, quando se comporta como uma escroque, mentindo sobre o cara, se atinge diretamente não só ele, mas as pessoas que trabalham ao redor dele. Por isso que eu digo que essas pessoas são ruins. Isso é mal. Isso é baixo. E aí não tem consequência. Então ela joga essas coisas lá, não tem consequência? Tem que ter muita consequência. Teve agora, recentemente, um caso do Arthur. O Arthur talvez tenha mencionado hoje na live dele. Aquele caso em que ele foi julgado. Nem foi julgado, né? Umas promotoras estavam acusando ele de, sei lá, algum tipo de racismo no áudio dele. Ou equiparar o áudio dele a racismo por conta das declarações sobre as ucranianas. Nem existe o tipo penal disso. Foram duas promotoras de um grupo de promotoras feministas. Olha que legal, tem um núcleo de promotoras feministas no Ministério Público de São Paulo. E elas metem isso. Pra quê? Pra tentar destruir a vida do cara. Fica impune. Elas estudaram direito, elas recebem uma nota do governo de São Paulo, uma nota, uma fortuna. O promotor recebe uma fortuna pra não saber estudar do Código Penal, aí sai escrevendo umas peças de, assim, toscas, pra dizer o mínimo. E aí, não, vão pra cima desse Arthur aí. Perdemos, porque né, nem foi acatado. E fica por isso mesmo, Não pode. Aí o pior... Se um dia der uma merda pra um promotor, um juiz, não, tudo bem, você vai ser aposentado precocemente, tô com seus vencimentos tudo certo. Entendi, que delícia, né? Vamos bancar pra você não fazer porra nenhuma. Isso aqui é um país maluco. Eles brincam de destruir a vida dos outros assim, ó. Por isso que essa mentalidade woke, a mentalidade da esquerda, essa instrumentalização dos rancores que a esquerda faz, é algo nocivo que precisa ser destruído, tá? As pessoas que agem com essa perfídia, especialmente agentes públicos, mas em geral todos, precisam ser punidas de maneira muito severa. Essa Juliana, cara, ela tá sendo agora exposta ao escrutínio público e depois do vídeo do Danilo Gentili, ela tá devastada. Devastada, não há o que dizer, ela tá devastada, não há como ela confrontar, porque o Danilo apresentou provas, áudios, e-mails, trocas de mensagem, assim, o Danilo documentou tudo. Ela tá destruída no campo de batalha. E ela não merece trabalhar em lugar nenhum sério mais. Mas adivinha, com esse tipo de denúncia, talvez ela ganhe uma chance na Rede Globo de televisão, tá? Ou em algum tipo de agrupamento de esquerda no mundo do showbiz, porque esses caras têm o dinheiro. E por mais que eles vivam uns denunciando uns aos outros, igual a Calabresa com o Mellin, né? Denúncia falsa, descoberto denúncia falsa. Ó, eu paguei minha língua. Eu ataquei esse cara, porque esse cara sempre foi um escroto. Esse Márcio Smelling é um escroto, tá? Mas dito isso, a história não era o que foi contado. Eu tô curioso pra ver o futuro, como vai ser o caso do Silvio Almeida com a outra, né? Porque eu quero que ele se dane, né? Ele é um cara que vive instrumentalizando ódios. Mas, né? Vai que, né? Eu confio na opinião dessas mulheres aí. Quando eu vejo as mulheres, eu não confio em nada da opinião delas. Lembra, a Aniele Franco, amiga das ONGs ligadas ao narcotráfico, tá fazendo uma denúncia sobre alguém. Galera, honestamente, eu não acredito. Quer botar algum trecho do Danilo aí, Riso? Você viu que você tá com um trecho separado? Eu não separei exatamente, eu botei aqui no meio, achei que... Tá, você que manda. Vou dar o finalzinho só, acho. Na justiça. A minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Se tem o vídeo, manda pra perícia. Você tá se sentindo assim? Tem o vídeo, manda pra perícia. Vamos acabar com essa história logo? Manda pro SBT. Essa sempre foi a minha postura. Ou seja, eu, dono do programa, tô do lado dela. Como que ela fala que tinha medo de perder o emprego? Eu quero fazer a denúncia, ela não quer. O João quer fazer a denúncia, ela não quer. Tudo que ela pede a gente faz, que é proibir o Otávio Mesquita. Mandei os e-mails pro meu advogado, estão vendo os prints? Sabe o que o meu advogado fala? Você não pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser a gente faz, se ela não quer, não faz. E morreu o assunto. Até que uns 2 anos atrás, eu acho, isso foi 2020, aí 2022 ou 2023, acho que foi 2023, eu vou entrevistar a Iris Abravanel, o Otávio Mesquita não respeita a minha ordem.
o meu pedido dele não entrar no programa, ele invade o bastidor do meu programa e eu expulso ele por causa da Juliana. Aí ele vai na imprensa falar mal de mim, ele não vai falar mal da Juliana, ele vai falar mal de mim, porque eu fiz o que a Juliana pediu, de não deixar mais o Otávio Mesquita entrar. Eu paguei o preço, eu fui demonizado por ele no Roda Viva, na Folha de São Paulo, dê um Google. Eu tava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só pra que eu não levasse mais Otávio, foi o que eu fiz. Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu Vai tenho que tomar ser no o quê cu. pra Você você ouve me ele falando defender? dela falando, A sua... filha da puta, né, cara? Desculpa, tem uma coisa de filho da puta, né, cara? Que coisa vil. Nada melhor do que a verdade pra pegar essa carinha de falsa indignação. Ô Danilo, se eu fosse branca, né? Oh, que coisa de filho da puta. Não vem ódio no coração de vocês? Ódio puro. Que coisa escrota, cara. Que coisa vil. Que coisa baixa. Vocês entendem? O Danilo, pra não ter a carreira dele destruída, precisou se defender, juntar as provas, sabendo que poderia lá na frente ser atacado. Ou seja, que sociedade vai ser baseada em confiança quando as relações humanas passam a ser constituídas pela perfídia em qualquer momento você pode ser alvo de uma acusação canalha. Isso é muito... Gente, isso é destruição de qualquer capacidade de relação entre homem, mulher, amigos de toda sorte. Vamos continuar, mas que eu vou te fazer uma reflexão sobre isso. Dá um play. A moção é seletiva? Como é que é? Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo é coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? Tira as conclusões de vocês, tá bom? E fica aí a grande resposta ao... Se fosse uma... Ó, realmente, Juliana. Como você é negra... Pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então assim, não dá pra falar que você é negra e pobre porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando... Eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, eu realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida, você me pegou nessa. Nossa, tá bom? Senhora. É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. Calma aí, Danilo, calma aí, eu sou militante, não enfio faca na cozinha, minhas costas tomam faca. Eu sei, ele tá falando desse tipo de militância identitária, claro. Mas é tão nítido, né? É tão baixo. Então veja só, recentemente saiu um projeto, né, tem um projeto de lei andando, tocado não por uma solista, tá, mas por uma deputada do Republicanos, da seguinte natureza: se uma mulher fizer um BO, né, a mulher trabalha num lugar, faz um BO contra alguém no trabalho, fui alvo de um assédio, ela ganha estabilidade de 6 meses, estabilidade de 6 meses, tá, e existe, projeto das 6 meses de estabilidade de mulher que relatar assédio. Então aí a empresa vai ser obrigada a manter ela trabalhando lá por 6 meses, né? Porque vão começar a fazer as apurações daquilo. Que lugar vai querer contratar mulher? Que lugar vai querer contratar? Ainda mais em postos de gerente. Não vai. Não faz sentido racionalmente um lugar contratar mulher. Na verdade, acaba não fazendo nenhum sentido você contratar nenhuma minoria que pode se sentir permanentemente ofendida e ficar te exigindo na justiça qualquer coisa, dado que a minoria dá um berro. Vocês não viram ontem? Tava Duda Salabert, né? E Erika Hilton, meu passaporte, porque, né? É um mundo dessas falsas indignações, dessas fingições, da mentira instrumentalizada, é uma canalice atroz, né? Outro dia tava a Tabata Amaral lá, eu adoro o argumento dela. Não, né, não precisa, olha só, tão adulterando o que eu tô falando, né? Meu projeto é sobre não precisar do corpo de delito só quando tem provas suficientes. Eu adoro provas suficientes. O que é uma prova suficiente? O que é uma prova suficiente? Existe, né? Como é que é a prova suficiente? Fica aberto pro agente decidir, não, isso aqui é prova suficiente, não, isso aqui já não é prova suficiente. Qual o conceito? Não, cara, é uma denúncia séria, muito séria, ela vai ter que ser tratada na gravidade, porque é grave mesmo, Doninho. Se tá indo pra uma denúncia dessas, ela é séria, vai ter que fazer os procedimentos mesmo. O que a gente tem claramente está demonstrado é uma indústria da mentira, uma indústria da perfídia. E aí tem, né, os nossos, né, produtores de lei, então aí, né, tome. É impressionante. É o mundo da mentira, cara, é o mundo da canalice. A gente tem que combater esse mundo. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.